Bem, pessoal, então nós estamos iniciando mais uma aula de história do canal Historiza com a professora Isabelle e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante e que tem vários desdobramentos na história atual, né? Que tem a ver com as populações nativas da América, os primeiros habitantes da América e o que decorreu deles ao longo dos anos, né? Então, a primeira coisa que eu sempre comento com vocês, assim, a respeito desses conteúdos, assim, mais antigos, né, da história mais antiga, pré-história e história antiga, é em relação às pesquisas arqueológicas. Então, uma das coisas importantes a se colocar de plano já em primeiro lugar é o fato de que o conhecimento arqueológico ele é fruto de uma pesquisa muito minuciosa, muito detalhada que os arqueólogos, os estudiosos, eles fazem dentro dos chamados sítios arqueológicos. E quanto mais a gente recua no tempo, quanto mais a gente pesquisa em relação a populações que viveram mais antigamente na história do nosso planeta, mais perguntas a arqueologia tem, né? Porque a gente não tem documentos escritos, a gente tem outras formas de documento, mas não tem os documentos escritos, não tem uma sistemática de organização. Então, todas as fontes históricas, elas são fruto de um trabalho arqueológico, um trabalho de descobertas arqueológicas que dia a dia elas vão sendo atualizadas. Então, a gente, como estou falando para vocês, a gente tem muito mais questões a serem colocadas do que respostas prontas. Esse mapa que vocês estão vendo aqui do ladinho, ele nos mostra algumas possibilidades acerca do povoamento da América, né? Então a gente já sabe, porque vocês já assistiram a minha aula sobre pré-história, que está aqui no canal, aliás, quem não assistiu vai lá assistir, que os achados arqueológicos mais antigos na história do planeta em relação aos seres humanos, eles foram encontrados na África. Né? Tem algumas pesquisas que falam em 2 milhões, algumas que falam em 7 milhões, que são datações assim que se utilizam de técnicas de laboratório e tal para você estabelecer quando é que viveu aquele fragmento, né, arqueológico, aquele fragmento de fonte, quando que ele esteve ali na história do mundo, né? Então a África, por conta desses fragmentos antigos, dessa datação mais antiga, a África ela é considerada hoje o berço da humanidade. É da onde teria surgido os primeiros seres humanos. Existem algumas teorias da arqueologia que dizem que não foi só na África, que o ser humano ele apareceu de forma autóctone, que é em cada região, típica, própria de cada região, em várias regiões do mundo. Só que a arqueologia ainda não conseguiu estabelecer, por meio de datação, outros lugares do mundo em que a, a, o período histórico tenha sido tão antigo quanto na África, né? Então, hoje aceita-se que a África seria, então, o berço de toda a humanidade. E que por uma série de ondas migratórias, tá aqui o continente africano, uma coisa importante de vocês observarem é que o mapa aqui, ele tá caracterizado de uma forma um pouquinho diferente daqueles mapas que a gente está acostumado a ver, que aparece a África aqui e a América já aqui do ladinho, né? Separada pelo Oceano Atlântico. Aqui tá a América do Sul, a gente está tendo um zoom aqui diretamente no Oceano Pacífico, tá? Lembrando que a Terra ela é redondinha, então depende de qual imagem ali você está pegando no globo, né? Mas enfim, então teria surgido aqui da África e por uma série de ondas migratórias, populações que foram migrando, encaminhadas, né, durante gerações e gerações, chegando a povoar quase todo o planeta. Digo quase todo porque tem regiões que elas são muito desérticas, muito áridas, né, muito impossíveis de sobrevivência. Os próprios oceanos, as regiões mais ao norte ou ao sul do globo terrestre, né? A Antártida, o Ártico,
os próprios desertos que existem, mas de um modo geral o ser humano ele acabou se estabelecendo em quase todas as partes do planeta e certamente em todos os continentes. Então a teoria diz então que ele teria saído aqui da África e por essas ondas, por meio de várias gerações, ele teria povoado todo o resto do mundo. Para o povoamento da América, em especial, existe a teoria que até hoje muitos livros didáticos, manuais didáticos ainda trazem como a que é a mais correta, que o homem, então, ele teria passado por esse estreito chamado Estreito de Bering, que une aonde é hoje a Rússia, ali em cima, né, a Sibéria, a Rússia, com o Alasca, que é um estado norte-americano, né? Como que então ele teria passado? Porque um estreito ele é separado por águas, né? Esse estreito, o homem teria conseguido chegar a esse estreito por conta da última glaciação, que é a glaciação, você já deve ter aprendido isso na aula de geografia, ciências ou mesmo de história, que a glaciação ela é sazonal, ela acontece no nosso planeta de forma a se repetir a cada 100 mil anos, 120 mil anos, mais ou menos, né? E a última glaciação, então, ela teria começado já há 70 mil anos e ainda estaríamos no final dessa última glaciação. E quando a gente assiste assim alguns filmes, né? Por exemplo, a Era do Gelo, que é um desenho da Disney, que mostra o planeta congelado e tal, a gente tem algumas visões do que seria essa Era do Gelo. Algumas dessas visões, elas são relativamente equivocadas. Por quê? Porque às vezes a gente acha assim que a glaciação é o planeta virar uma pelota de gelo, né? Tivemos glaciações assim, em que o planeta realmente ficou totalmente coberto, virou uma bola de neve, né? Sendo quase que impossível, praticamente impossível a sobrevivência de qualquer espécie viva, né? Principalmente as que são terrestres e tal. Mas esse tipo de glaciação que vocês estão vendo aqui, elas constituem uma das primeiras, quando lá na história geológica do nosso planeta a gente não tem ainda nem a presença de seres vivos com muita complexidade, né? Eles ainda estão naquele momento evolutivo lá que a gente estudou sobre a teoria da evolução do Charles Darwin. A última glaciação que aconteceu na Terra, os geólogos dizem que ela ainda permanece no nosso planeta na medida em que a gente ainda tem as calotas polares, né, os extremos da Terra ainda congelados, que é a Antártida e o Ártico. E regiões frias nesses hemisférios mais ao norte e mais ao sul, né? A Sibéria, o próprio Alasca, aqui a Groenlândia, que são regiões que ainda estão cobertas de gelo. Então vejam, considerando aquele outro mapa que eu mostrei para vocês, já volto ali a mostrar para vocês. Aqui nós estamos na América, então se o ser humano surgiu aqui na África e se espalhou, tudo bem, ir para a Europa, para a Ásia, era tranquilo, né? Mas como que ele atravessaria aqui o oceano, seja pelo Oceano Atlântico, seja pelo Oceano Pacífico, para poder chegar até as Américas? Então, a teoria que hoje, assim, tem bastante força, mas ela vem sendo questionada por alguns estudiosos, já vou explicar para vocês por quê. É que o homem, então, ele teria chegado... Quando eu falo homem, é o ser humano, né? O ser humano. O homem e a mulher e suas gerações e tudo mais. Então, eles teriam passado em grupos, né? Grupos nômades que vão caminhando de um lugar para o outro e tal, pelo norte aqui pelo nordeste, né, vamos dizer assim, da Ásia, e passado num período em que essa região, o norte da região mais setentrional do planeta, né, as regiões mais ao norte do planeta, elas estariam ainda cobertas de gelo, né? Tem o filme da Era do Gelo que ele mostra bem essa questão quando o menininho quando os bichinhos lá estão tentando levar o menininho e eles falam, a gente tem que atingir
A passagem glacial. Essa passagem glacial, então, seria esse estreito que estaria, né, mais ou menos congelado, uma referência que o filme faz, né? Aqui, o Estreito de Bering, para vocês verem, como ele tem, nos dias de hoje, ele é um canal, né? Você passa, tem mar aqui entre a Rússia e o Alasca, mas que nesse momento em que o homem está vindo para o continente americano, ele estaria então todinho congelado. É o Mar de Bering, aqui o Estreito de Bering, e essa teoria ficou conhecida como Beríngia. A teoria da Beríngia, né? Que o homem teria chegado então no continente por meio desta possibilidade na última glaciação. Existem algumas outras teorias, como eu já falei para vocês, sobre o homem não ter surgido na África, ele ter aparecido de forma, assim como ele se desenvolveu, evoluiu até chegar ao Homo sapiens sapiens na África, ele teria surgido dessa forma em vários locais do planeta, né? Porém, existe uma pesquisadora francesa que fez grandes trabalhos aqui no Brasil, chamada Niede Guidon, que ela defende uma outra teoria, que é a teoria que, por meio de pequenas embarcações, o homem teria saído da Oceania, que é a Austrália, viajado de ilha em ilha, o Oceano Pacífico aqui ele é todinho cheio de ilhas, e chegado então na costa oeste da América do Norte e da América do Sul. Fato é, moçada, que tanto uma quanto outras teorias, elas sempre se apegam ao fato de que o povoamento da América, ele, com quase que absoluta certeza, porque em matéria de arqueologia a gente nunca tem a absoluta certeza de tudo, mas que quase com absoluta certeza ele teria chegado, então, nessa região aqui, aonde a gente encontra a Cordilheira dos Andes. Por que se tem essa ideia, né? Porque foram os achados arqueológicos mais antigos, foi justamente nessa região, e também onde se desenvolveram as civilizações americanas aqui, né, os povos indígenas e tal, que tiveram grandes construções, como os incas, os maias, os astecas. Então imagina-se que tenha sido o povoamento começado pelo litoral do Oceano Pacífico e não o litoral do Oceano Atlântico. Por isso também que vocês estão vendo aqui nesse mapa que supostamente então essas embarcações elas teriam viajado o Oceano Pacífico. A gente não pode esquecer que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, né? Ele é enorme, ele é muito maior do que o Oceano Atlântico, com muitas correntes marítimas e tudo mais que muitos dizem que inviabilizaria essa ideia de que o ser humano construiu jangadas, isso há 40 mil, né, 50 mil anos atrás, e teria tido sucesso nessa empreitada. Porém, recentemente saiu uma reportagem, que é essa daqui que eu quero mostrar para vocês, está aqui na internet, que fala sobre pesquisas mais recentes, humanos, nem tão recentes, isso aqui é de 2017, mas recentemente os jornais elas republicaram essas pesquisas com novas informações. Eu tentei abrir uma mais recente, porém a página me bloqueou, então não consegui. Então, essas pesquisas elas informam que os seres humanos poderiam ter chegado na América há 100 mil anos. Por que isso é importante? Nossa, mas que falava assim 20 mil anos, depois 30 mil, 50 mil, e hoje já tem essa expectativa de 100 mil anos. Porque, como eu falei para vocês, em arqueologia, quanto mais a gente recua no tempo, mais difícil é a gente ter certeza absoluta das datas, das épocas e tudo mais, né? Na próxima parte desse vídeo, eu vou explicar para vocês como que eles chegam a essa conclusão aí dos 100 mil anos, tá bom? Não percam a segunda parte.